A mochila rosa estava ali, encostada no tronco de um ipê amarelo, como se tivesse sido deixada com um cuidado que beirava a cerimônia. Não estava jogada, nem caída. Estava posicionada. O zíper principal, levemente aberto, revelava a quina de um caderno de capa dura e a lombada de um livro de literatura, A Hora da Estrela. Para um olhar desatento, poderia ser apenas o esquecimento de uma estudante, uma pausa para amarrar o cadarço, uma distração momentânea no meio da trilha. Mas era 16 de maio de 2005, uma segunda-feira, e aquela mochila estava ali desde o sábado anterior, intacta, silenciosa, testemunhando a passagem de 48 horas de um silêncio que começava a gritar. A trilha era um atalho conhecido, um caminho de terra batida que cortava um pequeno trecho de Mata Atlântica preservada no bairro Vale das Hortênsias, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ligava a rua principal, onde ficavam as casas mais antigas e o ponto de ônibus, a uma área mais nova de condomínios e residências de veraneio. Era um percurso de não mais que 15 minutos, sombreado por árvores altas, com o som constante de um riacho correndo ao lado e o cheiro de terra úmida que nunca abandonava o ar. Júlia Ribeiro, aos 16 anos, conhecia cada curva daquela trilha. Sabia onde as raízes eram mais traiçoeiras, onde as bromélias acumulavam mais água depois da chuva, e qual era a melhor pedra para se sentar e observar os sagis que desciam das árvores no fim da tarde. Quando a primeira viatura da Polícia Civil chegou ao local, alertada por um morador que finalmente achou estranha a permanência do objeto, o cenário era de uma tranquilidade perturbadora. O sol da manhã filtrava-se pelas folhas, criando manchas de luz sobre o chão coberto de folhas secas. O protocolo foi seguido à risca, a área foi isolada com fita zebrada e a equipe de perícia foi acionada. Não havia pegadas nítidas ao redor da mochila, nem sinais de luta. Apenas a mochila, um ponto de cor-de-rosa vibrante contra o verde e o marrom da mata. Um dos peritos, um homem mais velho de olhar cansado, agachou-se com cuidado. Usando luvas, fotografou o objeto de vários ângulos antes de tocá-lo. Abriu o zíper por completo. Dentro, tudo estava arrumado. O caderno de matemática, o estojo com canetas coloridas, um agasalho leve dobrado e o livro de Clarice Lispector. Foi ao folhear o livro que o primeiro elemento oficialmente atípico do inquérito foi registrado. A página 47 havia sido cuidadosamente arrancada. Não rasgada com pressa, mas destacada com precisão, como se alguém tivesse usado uma régua ou a própria unha para cortá-la rente à costura. A ausência da página foi catalogada como Evidência 001, a mochila e seu conteúdo como Evidência 002. Na delegacia, a mãe de Júlia, Lúcia, uma professora de história de 42 anos, segurava um copo de plástico com água e açúcar, mas suas mãos tremiam tanto que o líquido balançava sem parar. Ela olhava para a mochila sobre a mesa de metal e repetia em voz baixa, quase para si mesma. Ela nunca deixaria o livro. Nunca. Era o favorito dela. O delegado Matias, um homem de poucas palavras e muita experiência com as dores da serra, apenas assentiu, anotando a declaração em seu bloco. Ele sabia que desaparecimentos não começam com gritos, mas com pequenos detalhes que quebram a lógica. Uma mochila arrumada demais, uma página faltando, um silêncio que se instala onde deveria haver o som de passos voltando para casa. Ali, naquela sala fria, sob a luz fluorescente que parecia sugar as cores do mundo, o caso de Júlia Ribeiro deixava de ser um simples registro de pessoa desaparecida para se tornar o inquérito policial número 348/05. A investigação havia, oficialmente, começado. Capítulo 1. A última manhã. A manhã de sábado, 14 de maio, começou como todas as outras na casa de número 214 da rua principal do Vale das Hortênsias. Uma casa simples com paredes brancas, janelas de madeira pintadas de azul e um pequeno jardim na frente, onde Lúcia cultivava lavanda e alecrim. O cheiro das ervas se misturava ao do café fresco que ela passava pontualmente às 7 da manhã.
Júlia desceu as escadas de madeira que rangiam um pouco, já vestida com uma calça jeans clara e uma camiseta de malha cinza. O cabelo escuro e liso estava preso em um rabo de cavalo frouxo. "Bom dia, mãe", disse ela, a voz ainda um pouco sonolenta. "Bom dia, filha. Dormiu bem?" "Sonhei com fotografia, que eu conseguia fotografar o som." Lúcia sorriu. Era o tipo de coisa que Júlia diria. A filha era uma alma antiga, uma observadora silenciosa do mundo. Enquanto as amigas da sua idade se interessavam por festas e paqueras, Júlia se encantava com a luz do fim de tarde, com a textura das folhas secas e com os mundos que cabiam dentro dos livros. Sua paixão era a fotografia. Havia ganhado do avô uma câmera analógica antiga, uma Yashica FX3, e passava horas explorando o bairro, registrando detalhes que ninguém mais via. A teia de aranha coberta de orvalho, o rosto enrugado de um vizinho idoso, a simetria de um portão enferrujado. Seu quarto era um pequeno laboratório de sentimentos. As paredes eram cobertas de fotos em preto e branco, presas com fita adesiva. Havia livros empilhados no chão ao lado da cama e um pequeno amplificador fotográfico que ela usava para revelar suas próprias imagens no banheiro, transformando-o numa câmara escura improvisada durante as noites. Naquela manhã, o plano era simples. Júlia iria para a casa de Camila, sua melhor amiga e colega de turma, para fazerem juntas um trabalho de biologia sobre o ciclo da água. A casa de Camila ficava do outro lado da mata, no condomínio novo. O trajeto a pé pela trilha levaria menos de 15 minutos. Era um caminho que faziam juntas desde a infância. "Você vai levar a câmera?", perguntou Lúcia, enquanto colocava uma fatia de pão com manteiga no prato da filha. "Hoje não. Vou focar no trabalho. A gente tem que entregar na segunda. Mas vou levar a Hora da Estrela, para Camila ler um trecho que eu marquei." Júlia era assim. Compartilhava livros como quem compartilha segredos. Para ela, a literatura era uma conversa silenciosa entre almas. Elas tomaram café em uma tranquilidade rotineira, falando sobre a escola, sobre o filme que passaria na televisão à noite, sobre a gata da vizinha que tinha tido filhotes. Lúcia observava a filha com um misto de orgulho e uma melancolia suave, a mesma que sentia desde que ficara viúva 5 anos antes. Júlia era o centro do universo dela, uma presença calma e luminosa que preenchia os vazios da casa. Por volta das 13h30, Júlia subiu para escovar os dentes e pegar a mochila. Lúcia a ouviu andando pelo quarto, o som abafado dos pés no assoalho de madeira. Minutos depois, ela desceu, já com a mochila rosa nas costas. "Tô indo, mãe. A gente deve terminar o trabalho lá pelas 5. A mãe da Camila me traz de carro." "Tudo bem, filha. Leva um casaco. A noite aqui na serra sempre esfria", disse Lúcia, ajeitando uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto de Júlia. "Tá na mochila. Bença. Deus te abençoe. Juízo." Júlia sorriu, deu um beijo no rosto da mãe e caminhou em direção à porta. Lúcia a acompanhou com o olhar até que ela cruzasse o pequeno portão de madeira. Viu a filha virar a aconina, a mochila rosa balançando suavemente, um ponto de cor viva desaparecendo na paisagem verde e tranquila do Vale das Hortênsias. Ela não sabia, nem poderia saber, que aquela seria a última imagem real de Júlia que sua memória guardaria. O resto, tudo o que viria depois, seria uma construção feita de ausência, medo e dos frios altos de um inquérito policial. Capítulo 2. O caminho e o silêncio. A trilha abraçava quem nela entrava. O ar ficava mais fresco, os sons da rua eram substituídos pelo zumbido de insetos e pelo canto de um sabiá escondido em algum galho alto. Júlia caminhava com a familiaridade de quem pisa em seu próprio quintal. Os pés desviavam das raízes automaticamente, os olhos registravam as pequenas mudanças na paisagem, uma flor nova que havia desbrochado, um tronco caído após a última ventania. A luz do sol, peneirada pela copa das árvores, criava um mosaico de luz e sombra sobre o chão coberto de folhas secas. Para Júlia, aquela trilha era mais do que um atalho, era um santuário, um lugar de silêncio onde seus pensamentos podiam correr soltos. Ela gostava do cheiro de terra,
da sensação de estar entre o mundo das casas e o mundo da mata. Era ali que muitas das suas fotografias nasciam, em momentos de pura observação. Ela parou por um instante ao lado do riacho. A água corria límpida e fria sobre as pedras escuras e lisas. Agachou-se, tocou a água com a ponta dos dedos. Sentiu o frio subir pelo braço. Olhou para o seu próprio reflexo distorcido na correnteza. Um rosto de 16 anos que parecia guardar mais perguntas do que respostas. Continuou a caminhada, passando pela grande figueira que marcava a metade do caminho. Era uma árvore imponente, cujas raízes se espalhavam pelo chão como veias grossas. As crianças do bairro diziam que era uma árvore mágica. Júlia não acreditava em magia, mas acreditava na força do tempo. E aquela árvore era a prova viva dele. Ela passou a mão pelo tronco rugoso, um gesto de respeito, quase um cumprimento, e seguiu adiante. A casa de Camila já estava próxima. A trilha começava a se abrir e já era possível ver os telhados das casas do condomínio e ouvir o latido distante de um cachorro. Foi nesse trecho final, a menos de 200 metros da saída da mata, que algo aconteceu. O que exatamente, ninguém sabe. Não houve gritos que pudessem ser ouvidos, não houve barulho de luta, não houve testemunhas. O sabiá continuou cantando, o riacho continuou correndo, a luz do sol continuou filtrando-se pelas folhas. Mas Júlia Ribeiro não saiu do outro lado da trilha. Às 17h30, o telefone na casa de Lúcia tocou. Era a mãe de Camila. Oi, Lúcia, tudo bem? A Camila está perguntando se a Júlia ainda vem. O trabalho é para segunda, elas precisam começar. O coração de Lúcia parou por um segundo. Um frio que não vinha da serra subiu por sua espinha. Como assim, se ela ainda vem? Ela saiu daqui, era 1h30. Já não está aí? Do outro lado da linha, um silêncio confuso. Não, Lúcia. Ela não apareceu aqui. A partir daquele momento, o tempo começou a correr de uma forma diferente, vertiginosa e pesada. Lúcia desligou o telefone e imediatamente tentou se acalmar. Talvez ela tenha encontrado outra amiga, talvez tenha parado em algum lugar. Mas seu instinto de mãe gritava que algo estava errado. Pegou as chaves do carro, um Fiat Uno antigo, e dirigiu até a casa de Camila. No caminho, já com o desespero começando a nublar sua visão, ela parou na entrada da trilha. O sol do fim de tarde pintava o céu de laranja e rosa. A entrada da mata parecia escura, quase ameaçadora. Ela gritou o nome da filha. Júlia! Filha! Apenas o eco respondeu. Na casa de Camila, a confusão era a mesma. A menina, pálida e assustada, confirmou que Júlia não havia chegado. A gente combinou às 2h, tia. Eu fiquei esperando no portão até às 2h30. Lúcia, agora em pânico, ligou para a polícia. A voz do atendente do outro lado da linha era calma, protocolar. Senhora, ela é uma adolescente. Às vezes elas saem sem avisar. O protocolo é esperar 24 horas para registrar o desaparecimento. 24 horas? Gritou no telefone, a voz embargada de fúria e medo. Minha filha não é do tipo que some. Aconteceu alguma coisa. Eu quero uma viatura aqui agora. A insistência de Lúcia, somada ao fato de ser uma professora conhecida na pequena comunidade, fez com que uma viatura fosse enviada. Mas quando os policiais chegaram, já era noite. A escuridão havia engolido a trilha, o Vale das Hortênsias e qualquer vestígio que pudesse haver. Começava ali a longa e dolorosa busca por Júlia. Uma busca que se estenderia por dias, semanas, anos. Uma busca que transformaria a tranquilidade daquela serra num cenário de angústia e que faria daquela trilha, antes um santuário, a cena de um crime que ninguém conseguia entender. Capítulo 3. A primeira busca. A noite de sábado transformou o Vale das Hortênsias
num palco de lanternas e vozes ansiosas. Assim que a notícia se espalhou, vizinhos, amigos e pais de colegas de Júlia começaram a se reunir em frente à casa de Lúcia. A solidariedade da pequena comunidade era uma força poderosa, uma rede de apoio que se tecia rapidamente em momentos de crise. Homens com botas de trabalho, mulheres com casacos pesados, jovens com a energia inquieta da idade, todos se prontificaram a ajudar. Delegado Matias chegou por volta das 9 da noite. Era um homem na casa dos 50, de ombros largos e um rosto que parecia esculpido pela paciência e pelo cansaço. Ele ouviu Lúcia, anotou os detalhes e entendeu que não se tratava de um caso comum. A calma desesperada da mãe, a reputação da menina, o cenário da trilha. Havia peças que não se encaixavam. "Vamos organizar uma varredura agora mesmo", disse ele, a voz grave tentando transmitir uma autoridade que pudesse acalmar o caos. "Mas preciso que todos tomem cuidado. A mata à noite é perigosa e não podemos contaminar possíveis evidências." Os grupos se formaram quase que instintivamente. Um grupo, liderado por um vizinho que era bombeiro aposentado, entraria pela trilha pelo lado da casa de Júlia. Outro grupo faria o caminho inverso, a partir do condomínio de Camila. Um terceiro grupo de carros percorreria as estradas de terra dos arredores, verificando valas, pontes e acessos a sítios abandonados. Lúcia quis ir junto, mas foi contida por amigas. "Você precisa ficar aqui, Lúcia. Se ela ligar, se alguém ligar..." A busca noturna era um balé de luzes e sombras. Os feixes das lanternas cortavam a escuridão da mata, revelando troncos de árvores, moitas de bambu e o brilho de alguns olhos de animal noturno. Os nomes Júlia e Filha ecoavam entre as árvores, mas a resposta era sempre o mesmo silêncio denso e úmido da serra. Cada galho que estalava, cada folha que se movia era um sobressalto. A esperança e o medo caminhavam lado a lado. Por volta da meia-noite, o grupo que entrou pelo início da trilha encontrou o primeiro objeto, um elástico de cabelo, preto, simples, caído perto da figueira. Lúcia, ao ver o objeto, confirmou que era de Júlia, mas era um item comum demais para significar algo. A busca continuou até as 3 da manhã, quando o delegado Matias decidiu interromper. O cansaço, o frio e a falta de visibilidade tornavam o esforço ineficaz e perigoso. No domingo pela manhã, a operação foi retomada com toda a força. A Polícia Civil trouxe cães farejadores. Os jornais locais já noticiavam o caso em suas edições online e a foto de Júlia, um retrato 3x4 de seu documento de identidade, começava a circular. Era uma foto séria, protocolar, que não fazia jus ao sorriso doce que ela costumava ter. Os cães farejaram uma peça de roupa de Júlia e seguiram pela trilha. Seu comportamento era agitado. Eles farejavam o chão, latiam, andavam em círculos, mas pareciam confusos. Seguiram o rastro de Júlia até um ponto, a cerca de 50 metros da figueira. E ali, o cheiro parecia se dissipar no ar. Os cães ficavam inquietos, mas não apontavam uma direção clara. Era como se, daquele ponto em diante, ela tivesse simplesmente deixado de tocar o chão. O relatório do canil da polícia registraria mais tarde: interrupção abrupta do rastro, sugestivo de embarque em veículo ou despiste olfativo. A busca se estendeu por todo o domingo. Voluntários e policiais vasculharam cada metro quadrado da mata. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros verificaram o fundo do riacho, apesar de ser raso demais para esconder um corpo. Entraram em propriedades abandonadas, verificaram cisternas antigas. Nada. O dia terminou com uma sensação de frustração e um medo crescente. Júlia não estava na mata. E se não estava lá, onde poderia estar? A pergunta pairava sobre a comunidade como uma nuvem escura. Foi na segunda-feira,
quase 48 horas após o desaparecimento, que o caso ganhou o seu contorno mais sinistro. A equipe de perícia, ao retornar à trilha para uma análise mais detalhada, encontrou a mochila. Ela não estava ali no sábado à noite, nem no domingo. Todos que participaram da busca eram categóricos quanto a isso. O local onde ela foi encontrada, encostada no IP, havia sido vasculhado dezenas de vezes. A mochila havia sido colocada ali depois. A descoberta mudou tudo. Não se tratava mais de uma menina que se perdeu. Alguém a havia levado, e esse alguém estava observando, talvez se divertindo com a busca, talvez enviando um recado. A mochila posicionada com cuidado, o livro com a página arrancada, não eram atos de um crime impulsivo, eram gestos de alguém com um plano, alguém que controlava a narrativa daquele desaparecimento. O Vale das Hortênsias, antes um refúgio de paz, começava a se revelar um lugar de segredos. E o delegado Matias sabia que a chave para encontrar Júlia não estava mais na mata, mas na vida que ela levava, nas pessoas que a conheciam e, talvez, no conteúdo daquela misteriosa página 47 que havia sido arrancada do livro como se fosse uma peça crucial de um quebra-cabeça macabro. Capítulo 4. O inquérito e as linhas de investigação. Com a confirmação de que a mochila fora plantada, o inquérito policial número 348/05 ganhou um novo status. A tipificação do crime mudou de desaparecimento de pessoa para sequestro e cárcere privado, com a possibilidade de homicídio sendo considerada. O delegado Matias sabia que estava correndo contra o tempo e, ao mesmo tempo, pisando em um terreno onde cada passo em falso poderia destruir a investigação. Ele estabeleceu 3 linhas de investigação principais. A primeira linha era o círculo íntimo de Júlia. A oitiva formal de Lúcia foi longa e excruciante. Matias, com a delicadeza possível, fez perguntas que nenhum pai ou mãe jamais quer ouvir. Havia conflitos em casa? Discussões recentes? Algum namorado secreto que você desaprovasse? Alguma mudança de comportamento nela nas últimas semanas? Lúcia, entre lágrimas de exaustão, negou. Júlia era uma filha tranquila, sem histórico de rebeldia. Mas foi durante essa conversa que ela se lembrou de algo que encontrou no quarto da filha. Um caderno de literatura onde, na última página, Júlia havia escrito: "Às vezes, o maior perigo não é o escuro, mas a luz que finge iluminar. Tenho medo do que vejo quando o sol bate forte demais." A frase foi transcrita e anexada ao inquérito, um vislumbre poético e assustador da mente da vítima antes do crime. A segunda linha de investigação focava no testemunho de Camila, a melhor amiga. A nova oitiva foi tensa. A presença dos pais e de um advogado da família criava uma barreira. Camila repetia a mesma história, mas seu nervosismo era evidente. A informação sobre o Santana escuro que passara devagar pela rua foi o ponto de maior contradição. Pressionada, ela se confundiu. "Acho que era um Santana, ou talvez um Monza. Não tenho certeza da cor. Estava sol, o reflexo atrapalhava." A inconsistência foi registrada no relatório como testemunho de baixa confiabilidade, e Matias passou a suspeitar que a menina estivesse omitindo algo, talvez para proteger a amiga, talvez por medo do verdadeiro culpado. A terceira linha, e a mais complexa, era a da comunidade. Denúncias anônimas começaram a chegar, e a maioria apontava na mesma direção: seu Afonso, o vizinho recluso. A pressão social era imensa. Matias cumpriu o protocolo. Um mandado de busca foi expedido e a propriedade de Afonso foi meticulosamente vasculhada. A casa, empoeirada e desorganizada, não revelou nada. O galpão com as bonecas de porcelana da falecida esposa foi periciado. As bonecas eram apenas isso, bonecas velhas e assustadoras. O laudo da perícia foi conclusivo.
Nenhum vestígio de sangue, cabelo ou fibra compatível com a vítima foi encontrado no imóvel ou em seus arredores. Oficialmente, Afonso estava limpo, mas a suspeita da comunidade o condenou a um isolamento ainda mais profundo. Enquanto essas linhas eram exploradas, a equipe de Matias trabalhava nos bastidores. Levantaram a vida pregressa de todos os vizinhos do Vale das Hortênsias. Verificaram antecedentes criminais de funcionários de condomínios da região. Solicitaram quebras de sigilo telefônico de números que haviam ligado para a casa de Júlia nas semanas anteriores. Era um trabalho exaustivo e, em sua maior parte, infrutífero. A investigação parecia um labirinto de corredores vazios. Cada porta aberta revelava apenas mais silêncio. A única certeza era de que o criminoso era alguém inteligente, metódico e que conhecia bem a região e os hábitos da vítima. Alguém que sabia da existência da trilha, sabia do amor de Júlia pela literatura e, acima de tudo, sabia como se mover sem ser visto. Capítulo 5. As hipóteses na mesa. Após um mês de investigação intensa e poucos avanços, o delegado Matias reuniu sua equipe na sala de conferências da delegacia. No quadro branco, ele listou as principais hipóteses que guiavam o inquérito. Era preciso organizar os pensamentos, separar os fatos dos boatos e decidir os próximos passos. Hipótese A. Crime de oportunidade com conotação sexual. Essa era a linha mais óbvia e estatisticamente mais provável. Um predador poderia estar monitorando a trilha e viu em Júlia uma vítima vulnerável. A favor dessa teoria, havia o fato de a trilha ser um local isolado. Contra, pesava a sofisticação do crime. A encenação com a mochila, a página do livro arrancada, a ausência total de vestígios de luta. Não parecia o modus operandi de um ataque impulsivo. Hipótese B. Sequestro por alguém conhecido. Essa teoria ganhava força a cada dia. Júlia poderia ter sido abordada por alguém em quem confiava, o que explicaria a ausência de gritos ou resistência. O sequestrador poderia ser alguém de seu círculo social, escolar ou até mesmo familiar. O depoimento inconsistente de Camila e a anotação enigmática de Júlia em seu caderno eram os principais pilares dessa hipótese. O problema era a falta de um suspeito claro. Quem seria essa luz que finge iluminar? Hipótese C. Fuga voluntária. Por protocolo, a polícia não podia descartar a possibilidade. Júlia poderia ter planejado fugir com um namorado secreto. Contudo, todas as evidências apontavam o contrário. Suas economias no banco estavam intactas. Nenhuma roupa ou objeto pessoal de valor fora levado de casa. E seu histórico não indicava tal comportamento. Além disso, a cena da mochila plantada não se encaixava em uma fuga. Essa hipótese foi formalmente classificada como altamente improvável, mas mantida em aberto. Hipótese D. Vingança contra a mãe, Lúcia. Matias investigou discretamente a vida de Lúcia. Havia algum ex-marido ressentido? Algum conflito profissional na escola onde lecionava? Alguma dívida ou desavença antiga? A investigação não revelou nada. Lúcia era uma mulher respeitada, sem inimigos conhecidos. Essa linha também foi perdendo força. A reunião terminou com um consenso amargo. A hipótese B, de um crime cometido por uma pessoa conhecida, era a mais plausível, mas também a mais difícil de provar. O criminoso estava escondido à vista de todos, protegido pela normalidade de sua vida cotidiana. A investigação estava em um beco sem saída. Eles tinham a cena do crime, tinham a vítima, tinham a angústia da família, mas não tinham o corpo e, principalmente, não tinham um rosto para o mal que havia acontecido. O inquérito, que já somava centenas de páginas, era um monumento à dúvida, e o silêncio do Vale das Hortênsias parecia zombar dos esforços da polícia, guardando um segredo que se recusava a ser revelado. Capítulo 6. A fotografia e a sombra. 3 meses após o desaparecimento, quando o inverno começava a lançar seu sopro frio sobre a Serra de Petrópolis, Lúcia decidiu que precisava fazer algo. A passividade a estava consumindo.
Se a polícia não encontrava respostas, ela mesma as procuraria, mesmo que tivesse que remexer em cada grão de poeira da vida da filha. Foi com essa determinação sombria que ela decidiu organizar os materiais de fotografia de Júlia. No quarto da filha, havia uma grande caixa de madeira onde ela guardava seus negativos, provas de contato e fotos que não haviam sido selecionadas para a parede. Lúcia sentou-se no chão, abriu a caixa e começou a mergulhar naquele mar de imagens em preto e branco. Eram centenas de fragmentos do olhar de Júlia sobre o mundo. Havia fotos da gata da vizinha dormindo ao sol, do rosto enrugado de seu Afonso, tirada de longe, sem que ele percebesse, de gotas de chuva na vidraça, de seus próprios pés descalços na grama. Cada foto era um pedaço dela. Ela passou horas examinando os pequenos retângulos de plástico dos negativos, segurando-os contra a luz da janela. A maioria era familiar. Mas então, em um envelope com a etiqueta Trilha Abril 2005, ela encontrou uma tira de negativos que nunca tinha visto revelado. Eram fotos da trilha, tirada cerca de um mês antes do desaparecimento. As imagens mostravam a figueira, o riacho, as raízes das árvores. Júlia estava, como sempre, testando ângulos e luzes. Foi no último fotograma da tira que Lúcia viu algo que fez o seu sangue gelar. A foto era da trilha, olhando na direção da saída para o condomínio de Camila. A composição era boa, com as árvores criando uma moldura natural. Mas no fundo da imagem, parcialmente obscurecida pela sombra e pela distância, havia uma figura. Um homem. Ele estava parado, de costas, olhando na direção oposta, para dentro da mata. Usava roupas escuras e parecia ter uma postura rígida. Não era possível ver o seu rosto ou qualquer detalhe de identificação. Ele estava longe demais e a qualidade do filme antigo não ajudava. Um arrepio percorreu o corpo de Lúcia. Será que Júlia tinha percebido aquele homem? Será que ele estava observando? Ou seria apenas um caminhante qualquer, um morador local que passava por ali? A dúvida era torturante. Ela pegou o envelope e correu para a delegacia. Delegado Matias analisou o negativo com o mesmo cuidado. Ele concordou que era uma descoberta significativa, mas também alertou sobre as limitações. Pode ser qualquer um, Lúcia. Um morador, um turista. E não temos como saber se a presença dele tem alguma relação com o que aconteceu um mês depois. Mesmo assim, o negativo foi catalogado como Evidência 023 e enviado para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli, Na capital, na esperança de que técnicas de ampliação digital pudessem revelar mais detalhes. A descoberta daquela fotografia plantou uma nova semente no inquérito. A presença daquele homem, um mês antes no mesmo local, sugeria algo mais premeditado. Vigilância. Estudo do terreno. Talvez Júlia estivesse sendo observada há semanas. Talvez ela soubesse, e a frase em seu caderno sobre a luz que finge iluminar fosse um reflexo desse medo. A espera pelo resultado da perícia se arrastou por mais 2 semanas. 2 semanas em que Lúcia mal dormiu, imaginando quem poderia ser aquela sombra no fundo da fotografia. Quando o laudo finalmente chegou, foi uma decepção. O laudo pericial número 11.245/05 era técnico e frio. Concluía: a baixa resolução do negativo, somada à distância focal e às condições de sombreamento, impede a identificação facial ou de características distintivas do indivíduo presente na imagem. Na tecnologia de 2005, não conseguiu extrair mais do que já se via a olho nu: um homem de estatura mediana, em um local isolado. Para a polícia, a pista esfriou, quase tão rápido quanto surgiu. O inquérito estagnou. Mas para Lúcia, aquela imagem se tornou um fantasma. Ela mandou ampliar a foto o máximo possível e a colocou ao lado do retrato de Júlia. Olhava para as 2 imagens todos os dias. A filha, sorrindo em primeiro plano em uma foto, e o homem, uma silhueta escura e anônima em outra. Em algum lugar,
A conexão entre aquelas duas imagens existia. Ela não sabia como, mas sentia. A verdade não estava no que a foto mostrava, mas no que ela escondia, na história que antecedeu e sucedeu aquele clique. E Lúcia jurou para si mesma que, mesmo que o caso fosse esquecido pela polícia, mesmo que o mundo seguisse em frente, ela nunca pararia de procurar pela identidade daquela sombra. Capítulo 7. 10 anos de ecos e arquivos mortos. O tempo, para um inquérito policial arquivado, é um corrosivo silencioso. Ele não apenas amarela as páginas e desbota a tinta das assinaturas. Ele corrói a urgência, dissolve as certezas e transforma a tragédia em estatística. Durante 10 anos, o caso de Júlia Ribeiro viveu nesse limbo. Na delegacia de Petrópolis, o inquérito número 348/05 era uma caixa de papelão grossa, guardada em uma prateleira alta do arquivo morto, um retângulo de poeira e silêncio. Para a burocracia, era um número. Para o Vale das Hortênsias, era um fantasma que se recusava a partir. A década que se passou entre 2005 e 2015 foi implacável. O bairro, antes um refúgio de tranquilidade, sentiu a pressão da expansão urbana. Novas casas, novos condomínios e um asfalto mais liso cobriram as ruas onde Júlia um dia andava de bicicleta. A trilha, o epicentro da dor, foi gradualmente abandonada. A prefeitura chegou a instalar placas de passagem interditada, não por perigo, mas como uma concessão tácita ao medo que se instalara. A vegetação cresceu descontroladamente, e o atalho se tornou uma cicatriz verde e impenetrável na paisagem, um lembrete físico do que fora perdido. As pessoas também mudaram. O delegado Matias, o rosto da investigação original, aposentou-se em 2012. Diziam que ele se mudara para uma pequena cidade litorânea, um homem assombrado pelo caso que nunca conseguiu resolver. Em suas últimas entrevistas antes de deixar o cargo, ele sempre mencionava Júlia, não com a frieza de um policial, mas com o pesar de quem carrega uma dívida. Há casos que se tornam parte de você. Esse foi o meu, disse ele a um jornal local. Seu Afonso, o vizinho recluso que a comunidade elegeu como culpado, morreu em 2009. Faleceu de pneumonia, sozinho em sua casa, e só foi encontrado 2 dias depois. Seu enterro foi acompanhado por apenas 3 pessoas. A morte não lhe trouxe absolvição, apenas o fim do julgamento silencioso. Na casa de número 214, Lúcia Ribeiro travava sua própria batalha contra o tempo. A dor aguda se convertera em uma missão. Em 2008, ela criou o blog Ecos do Vale. O que começou como um diário online sobre a saudade de Júlia, transformou-se em uma das mais importantes plataformas independentes do Estado para a divulgação de casos de pessoas desaparecidas. Lúcia aprendeu sobre SEO, sobre como redigir boletins de ocorrência, sobre os meandros do sistema judiciário. Ela se tornou uma voz incômoda e necessária. Uma especialista na burocracia da ausência. A fotografia do vulto na mata continuava a ser o ponto central de sua busca particular. Uma imagem que ela analisara milhares de vezes, procurando um detalhe, um traço, qualquer coisa que a tecnologia da época não conseguiu revelar. Ela vivia em um luto ativo, uma vigília permanente. O quarto de Júlia permanecia como um museu afetivo. As roupas no armário, os livros, as fotos em preto e branco. Lúcia limpava tudo semanalmente, como se a filha fosse voltar a qualquer momento. A ausência da câmera Yashica era a única peça faltante, o único objeto que o crime levara consigo. Para a nova geração do Vale das Hortênsias, Júlia Ribeiro era uma espécie de mártir local, a personificação de um medo que seus pais lhes incutiram. A história dela era contada como um aviso, uma lenda sombria da Serra. Ninguém poderia imaginar que não seria a tecnologia, nem a polícia, nem a perseverança de uma mãe que traria a primeira luz a essa escuridão de uma década, mas a força bruta e indiferente da natureza.
Capítulo 8. A tempestade e a prova desenterrada. O verão de 2015 chegou a Petrópolis com uma fúria acumulada. Na tarde de 22 de fevereiro, uma tempestade, que mais tarde seria classificada como um evento climático extremo, desabou sobre a região serrana. Uma combinação de chuva torrencial e ventos ciclônicos resultou num cenário de caos. A água descia das montanhas não como rios, mas como paredes líquidas, arrastando terra, pedras e árvores. O Vale das Hortênsias, aninhado entre encostas, foi duramente atingido. A trilha de Júlia foi o palco de uma transformação violenta. O riacho, normalmente um filete de água cantante, tornou-se uma besta marrom e rugidora. A força da enchente solapou um grande barranco de terra próximo à figueira, provocando um deslizamento que redesenhou a geografia do local. Árvores foram arrancadas e uma camada de terra de 10 anos foi lavada, expondo o que estava escondido por baixo. 2 dias depois, enquanto uma equipe da Defesa Civil avaliava a estabilidade da encosta, um dos agentes, Tiago, um rapaz que crescera ouvindo a história de Júlia, notou algo estranho. Preso em um emaranhado de raízes expostas, a cerca de 2 metros do chão, havia um objeto retangular e escuro. Sua posição, no meio da parede de terra recém-exposta, indicava que ele estivera enterrado profundamente. A remoção foi cuidadosa. O objeto, pesado e coberto por uma crosta de lama petrificada, foi trazido para o solo. Ao limparem a superfície, não houve dúvidas. Era uma câmera fotográfica analógica, uma Yashica FX3, o corpo de metal deformado pela pressão da terra, mas inconfundivelmente ela. A câmera que Júlia carregava no dia em que desapareceu. A notícia da descoberta eletrizou Petrópolis. Era como se um portal para 2005 tivesse sido aberto. A polícia imediatamente reabriu o inquérito. A câmera foi enviada para o laboratório de perícia do Rio, mas o verdadeiro tesouro, a verdadeira cápsula do tempo, era o rolo de filme que, milagrosamente, ainda estava selado dentro do compartimento, protegido da umidade mais severa pelo corpo robusto da máquina. A reabertura do caso exigia um novo comando. A responsabilidade foi entregue à inspetora Clara Neves. Com um histórico de resolver casos complexos e uma abordagem fria e analítica, ela era a pessoa ideal para olhar para aquela ferida antiga sem o sentimentalismo que poderia turvar o julgamento. Sua missão era clara: extrair a verdade de um artefato que passara 10 anos em silêncio sobre a Terra. A cidade inteira prendeu a respiração. O que as últimas fotos de Júlia revelariam? O rosto de seu algoz ou apenas a escuridão final? Capítulo 9. O olhar de Clara sobre feridas antigas. A inspetora Clara Neves não era da Serra. Essa distância geográfica e emocional era sua maior ferramenta. Ao assumir o inquérito número 348/05, ela o tratou não como uma lenda, mas como um problema técnico a ser resolvido. Passou uma semana inteira reclusa, lendo e relendo cada documento do arquivo morto. Suas anotações eram um diagnóstico preciso das falhas da investigação original. Foco excessivo em um único suspeito, Afonso, com base em pressão popular e não em evidências. Testemunha-chave, Camila, entrevistada de forma superficial, inconsistências não exploradas. Pista relevante, vulto na fotografia, tratada como inconclusiva e rapidamente descartada. Para Clara, a investigação de 2005 não fora apenas malfadada, fora contaminada pelo pânico e pelo desejo coletivo de encontrar uma resposta fácil. Seu primeiro encontro com Lúcia Ribeiro foi calculado para ser mais uma coleta de dados do que uma sessão de terapia. No entanto, a força silenciosa daquela mãe, que vivia há 10 anos em um estado de luto suspenso, quebrou a couraça profissional de Clara. Ela entendeu que aquele não era um caso qualquer. Era uma dívida que a polícia tinha com aquela mulher. "O laboratório está fazendo o impossível, dona Lúcia", disse Clara durante a visita à casa no Vale das Hortênsias. "O processo é lento. Eles precisam secar o filme em condições controladas, tratar quimicamente para estabilizar a emulsão. Pode levar semanas, e há uma grande chance de não recuperarmos nada." A honestidade de Clara, em vez de desencorajar Lúcia, pareceu fortalecer sua confiança. Pela primeira vez em anos, ela sentia que alguém estava tratando o desaparecimento de sua filha
com a seriedade que ele merecia. Enquanto o filme era processado, Clara iniciou sua própria linha de trabalho. Ela convocou para um novo depoimento formal o bombeiro aposentado que coordenou as buscas em 2005. A conversa revelou um detalhe que não estava nos relatórios. Os cães perderam o rastro de repente no meio da trilha. Não é comum. Parecia que ela tinha voado ou que o agressor usou algum produto químico forte para mascarar o cheiro. Lembro de ter comentado isso com o delegado Matias na época, mas a descoberta da mochila no dia seguinte desviou a atenção de tudo. A informação era crucial, reforçava a ideia de um criminoso metódico e preparado. Alguém que não apenas sequestrou a menina, mas que também planejou como apagar seus rastros. Após quase 3 semanas de trabalho meticuloso, o laboratório do ICCE no Rio enviou o veredito. 12 dos 36 quadros do filme foram parcialmente recuperados. O restante fora irremediavelmente destruído pela umidade. Clara convocou Lúcia à delegacia. Era o momento da verdade. A sala de reuniões da delegacia estava em silêncio. As 12 fotografias, impressas em papel mastro, estavam dispostas em ordem cronológica sobre a mesa. Eram imagens imperfeitas, manchadas pelo tempo, mas carregadas de uma potência avassaladora. Clara as revelou a Lúcia uma a uma, como as cartas de um tarô trágico. As primeiras 3 eram paisagens da trilha, tecnicamente bem compostas, capturando a luz e a sombra da mata, o olhar artístico de Júlia. A 4ª foto era um autorretrato. Júlia olhava diretamente para a lente e sua expressão era de uma seriedade profunda, uma vulnerabilidade que Lúcia nunca vira antes. Não havia sorriso, apenas uma interrogação silenciosa nos seus olhos. A 5ª, outro autorretrato, desta vez de perfil, o rosto virado para a escuridão da mata, como se esperasse alguém. Ela não estava bem nesse dia, sussurrou Lúcia, a mão tremendo ao tocar o borde da fotografia. As imagens seguintes eram mais abstratas, mais íntimas. Um close-up de seus próprios pés descalços sobre as folhas, sua mão espalmada contra o tronco da figueira. Eram fragmentos de uma narrativa interna, um diálogo silencioso com a natureza e talvez consigo mesma. E estas são as últimas, Dona Lúcia, as que acreditamos terem sido tiradas momentos antes do desaparecimento, disse Clara, a voz cuidadosamente neutra. A penúltima foto recuperada era a mais reveladora até então. Mostrava a mão de Júlia segurando a de outra pessoa. Uma mão masculina, visivelmente mais velha, com veias saltadas e dedos longos. O gesto era ambíguo. Podia ser um afeto, um aperto de mãos, ou até mesmo um gesto de súplica. Lúcia sentiu um nó na garganta. Sua filha não estava sozinha. Então Clara revelou a última imagem, o último registro da câmera de Júlia. A foto estava danificada no canto superior, mas o foco era inegável. Era um close-up de um pequeno pássaro de madeira, esculpido à mão. A peça era de uma beleza rústica, cada marca da ferramenta visível na madeira escura. Estava pousado sobre uma pedra. Lúcia olhou para o objeto e balançou a cabeça. Eu nunca vi isso. Não é dela. Não, disse Clara. Acreditamos que pertencia à pessoa que estava com ela. A sala mergulhou em um silêncio pesado. A investigação, que por 10 anos fora um labirinto de especulações, agora tinha um totem, um objeto símbolo, o pássaro de madeira. Não era mais sobre um vulto anônimo na mata. Era sobre um homem, um artista talvez, que estava com Júlia. Um homem que ela conhecia, em quem talvez confiasse. Um homem que era, agora, o principal e único suspeito do desaparecimento dela. A busca não era mais cega. Ela agora tinha a forma de um pássaro. Capítulo 11. A confissão tardia. A imagem do pássaro de madeira era uma chave, e a única pessoa que poderia saber qual porta ela abria era Camila. Encontrá-la não foi difícil. Aos 26 anos, era uma arquiteta bem-sucedida morando no Rio. O difícil foi convencê-la a falar. O trauma de 2005 a selou em um silêncio protetor. Foi necessário que Clara Neves fosse pessoalmente ao seu escritório, com uma intimação em mãos, para que ela finalmente concordasse em prestar um novo depoimento. O encontro aconteceu numa sala neutra na sede da Polícia Civil do Rio. Camila, elegante e Controlada, tentou manter a compostura. Mas quando Clara colocou a foto do pássaro de madeira sobre a mesa, sua fachada desmoronou. As lágrimas que ela segurara por 10 anos vieram em uma torrente silenciosa. Eu jurei que não ia contar.
disse ela entre soluços. Eu jurei para ela. Pela hora seguinte, Camila expôs o segredo que a consumia. Júlia mantinha um relacionamento secreto com um homem mais velho, Ricardo Antunes, um escultor de madeira que conhecera em uma feira de artesanato em Itaipava. Ele era casado, charmoso e, aos olhos de uma Júlia de 16 anos, fascinante e perigoso. Ele a cobria de presentes, como o pássaro de madeira, e de atenção, mas também de regras. A principal delas, o segredo absoluto. Ela estava sufocada, contou Camila. No início, era como um romance de livro, mas depois virou um peso. Ele era ciumento, controlador. Ela decidiu terminar. O encontro na trilha, naquele sábado, era para ser o fim. Ela só ia me encontrar depois para fazermos o trabalho. Era o álibi dela. Camila admitiu que mentiu em 2005 por medo. Ricardo havia ameaçado veladamente semanas antes, dizendo que coisas ruins acontecem com meninas curiosas. Após o sumiço de Júlia, o medo se transformou em um terror paralisante. Ela se convenceu de que se contasse a verdade, seria a próxima. A culpa a acompanhou desde então, moldando sua vida, suas relações, sua incapacidade de voltar a Petrópolis. A confissão de Camila, embora tardia, deu à investigação o nome e o rosto que faltavam: Ricardo Antunes. A equipe de Clara mergulhou em uma busca frenética. O que encontraram foi um rastro de fugas. Vendera a casa em Petrópolis um mês após o desaparecimento. Depois, morou em 3 cidades diferentes em Minas Gerais, antes de se mudar para o sul do país. Em cada lugar, ficava por pouco tempo, como se estivesse sempre olhando por sobre o ombro. A busca pelo paradeiro atual de Ricardo Antunes tornou-se uma prioridade máxima. Era uma corrida contra o tempo, uma tentativa de alcançar um fantasma que passara 10 anos se apagando do mundo. Capítulo 12. A Caixa dos Pássaros Mortos. A caçada por Ricardo Antunes se revelou um mergulho na psicologia de um homem em fuga, não apenas da lei, mas de si mesmo. A equipe da inspetora Clara Neves passou meses seguindo um rastro frio. Conversaram com um antigo vizinho em Minas, que o descreveu como um homem que parecia ter perdido a cor. Localizaram o registro de uma oficina de marcenaria que abriu e fechou em menos de 6 meses em uma cidade gaúcha. O padrão era sempre o mesmo: uma chegada discreta, um período de isolamento e uma partida súbita. O avanço final veio através de um cruzamento de dados da Receita Federal. Ricardo havia declarado um endereço fiscal em uma pequena cidade pesqueira de Santa Catarina. Era a pista mais concreta que tiveram em meses. Clara e sua equipe viajaram para o sul, a expectativa misturada a uma sensação de apreensão. O confronto estava próximo. Mas o que encontraram foi novamente o silêncio. Ricardo Antunes havia morrido de um infarto fulminante 2 anos antes. Seu nome estava em uma lápide simples em um cemitério com vista para o mar. A investigação havia chegado tarde demais. A verdade parecia ter morrido com ele. Clara, no entanto, sentia que a história não podia terminar ali. Ela procurou a ex-esposa de Ricardo, Helena, que ainda vivia na cidade. A mulher, marcada por anos de um casamento difícil, recebeu a inspetora com uma exaustão resignada. A conversa, inicialmente protocolar, tomou um rumo inesperado, quando Clara mencionou o pássaro de madeira. Os pássaros, sussurrou Helena, como se a palavra evocasse um fantasma. Ele era obcecado por eles, mas depois que saímos de Petrópolis, ele parou, queimou tudo, disse que a madeira estava amaldiçoada. No final da conversa, quando Clara já se preparava para ir embora, com o peso do fracasso nos ombros, Helena a deteve. Espere, há algo que a senhora precisa ver. Ela levou a inspetora até um pequeno depósito nos fundos da casa. Em um canto, coberta por um lençol empoeirado, havia uma caixa de madeira escura, trancada com um fecho de latão. É a única coisa que ele não queimou. Ele a chamava de a Caixa dos Pássaros Mortos. Eu nunca tive coragem de abrir. Com a permissão de Helena, Clara forçou o fecho. O que havia dentro era perturbador. A caixa estava cheia de dezenas de pequenos pássaros de madeira,
todos esculpidos com uma perfeição assombrosa, mas cada um deles tinha um defeito deliberado, quase sádico: uma asa quebrada, um olho faltando, um bico partido. Era uma coleção de beleza mutilada. No fundo da caixa, sob as esculturas, havia um caderno de desenho. As primeiras páginas mostravam esboços técnicos de pássaros e árvores, o trabalho de um artista talentoso. Mas à medida que as páginas avançavam, o traço se tornava mais febril, mais obsessivo, e então, nas últimas 20 páginas, o tema mudava. Eram retratos. Dezenas de retratos do mesmo rosto, desenhado de memória, repetidamente. O rosto de Júlia Ribeiro. Em alguns, ela sorria, em outros, chorava. E no último, seus olhos estavam fechados. Na contracapa do caderno, rabiscado com força, um mapa. Um desenho tosco de uma área montanhosa, com a anotação Serra dos Órgãos, e um X marcando um ponto de difícil acesso. Ao lado do X, uma única palavra: Ninho. Capítulo 13. O Ninho e o Silêncio Final. O mapa encontrado no caderno de Ricardo era a última e mais desesperada pista. Era um desenho de memória, impreciso, mas a referência à Serra dos Órgãos e a topografia geral permitiram que a equipe de Clara, com a ajuda de guias do Parque Nacional, identificasse uma área provável. Era uma região remota, fora das trilhas turísticas, conhecida por sua mata densa e terreno traiçoeiro. A Operação Ninho foi montada. Por uma semana, sob chuva e neblina, uma equipe de policiais, bombeiros e cães farejadores vasculhou a área indicada no mapa. Era uma busca perigosa e de pouca esperança. No quarto dia, eles encontraram, não um corpo, mas o lugar. Uma pequena grota natural, escondida por trás de uma cortina de vegetação quase invisível. O ninho. Dentro, o ar era frio e úmido. Havia vestígios de uma fogueira antiga, latas de comida enferrujadas e restos de um saco de dormir apodrecido. Alguém, muito provavelmente Ricardo, usou aquele lugar como refúgio logo após o crime. A equipe forense passou 2 dias escavando e analisando cada centímetro da grota e de seus arredores. Usaram georradar para detectar anomalias no solo. Os cães farejaram incansavelmente, mas não encontraram. Não vestígio humano, nem ossos, nem fio de cabelo. O ninho estava vazio. A conclusão da polícia foi sombria. Ricardo poderia ter enterrado Júlia ali inicialmente, e meses ou anos depois, movido por paranoia, retornado para levar seus restos para um terceiro local, agora impossível de determinar. O caso foi oficialmente encerrado, dessa vez para sempre. O relatório final da inspetora Clara Neves era uma peça literária e trágica, um documento que admitia a derrota da investigação diante da astúcia e da morte de um criminoso. A autoria do crime é clara, mas o paradeiro da vítima, Júlia Ribeiro, permanece como o último e insolúvel segredo de Ricardo Antunes. Para Lúcia, esta última revelação foi a mais cruel. A esperança de, ao menos, dar um enterrado digno à filha foi-lhe tirada. A verdade que ela tanto buscou era um labirinto sem saída. 1 ano depois, no dia em que Júlia faria 28 anos, Lúcia voltou à trilha. O inverno na serra trazia um ar clino e melancólico. Ela não carregava mais a fúria da busca, apenas o peso infinito da ausência. Parou em frente ao ipê amarelo, que florescia em um amarelo vibrante, indiferente à dor humana. De sua bolsa, retirou o pequeno pássaro de madeira que mandou fazer. Tocou a madeira lisa, o defeito inexistente em suas asas perfeitas. Deixou-o sobre uma raiz, ao lado de um exemplar novo de A Hora da Estrela. Não era mais um gesto de protesto ou de busca. Era um ato de libertação. Ela estava finalmente deixando Júlia descansar ali, naquele lugar que fora palco do seu último suspiro. O corpo de sua filha pertencia à serra, à mata, ao mistério. E era ali que sua memória floresceria, como o ipê a cada nova estação. A justiça não veio, mas a paz, uma paz frágil e dolorosa, encontrou um lugar para pousar. Se esta história, com seu final em aberto,
e sua verdade dolorosa te fez refletir sobre os complexos labirintos da vida e da justiça, inscreva-se no canal. Histórias como a de Júlia não nos oferecem respostas, mas nos convidam a sentar com as perguntas, honrando a memória daqueles que, mesmo no silêncio, continuam a nos contar suas histórias. A verdade, às vezes, não está na resposta final, mas no eco que as perguntas deixam para trás.